Jornal de Caxias. Apoio cultural Fátima Life. Empresa urbanizadora Rodobras. Caderode Mobiliário Corporativo. Telefone 3533-6461. Aberta a comporta do Sistema Marrecas. Em breve, comunidade caxiense vai receber água da nova represa. Semáforo no cruzamento da Júlio com a Guia Lopes entrou em operação nesta quarta-feira. Plenário aprova a resolução que limita em 6 o número de CCs que podem prestar serviço fora do parlamento. E também, nesta quinta-feira, encerra o prazo para a retirada da segunda via do título eleitoral. E ainda no Conversando.com de hoje, vamos falar de turismo. Nesta quinta-feira acontece o Prêmio Destaque Turismo 2012. É agora no Jornal de Caxias. Olá! Está começando a estação das chuvas. Para aproveitar o período, o alagamento da represa do Sistema Marrecas teve início nesta quarta-feira. A primeira comporta foi aberta para garantir o abastecimento de água para Caxias do Sul para os próximos 4 anos. A expectativa é de represar mais de 33 bilhões de litros de água. Agora, a água corre pela comporta dispersora. Depois de meses de obras, a barragem do Sistema Marrecas foi entregue à comunidade. Que o pessoal precisava da água, que a cidade como a nossa de Caxias do Sul precisa. É preciso se antecipar o tempo para dar continuidade ao progresso e ao crescimento. E a água, além de ser fonte de vida, de saúde, ela também é uma necessidade brutal para o desenvolvimento. A barragem consumiu mais de 250 milhões de reais em uma parceria entre os governos federal e municipal. Aquela válvula que foi aberta é a válvula dispersora, ela recebe, é um cano que recebe essa 170 litros por segundo e abre, faz uma espécie de um chafariz, né? Claro que à medida que o lago for se formando, a pressão será maior, a válvula vai abrir mais do que ela apareceu na imagem que vocês fizeram, né? A obra do sistema teve manejo ambiental. Houve plantio de novas mudas e a transferência de animais para outros pontos de preservação. O arroio foi desviado para continuar seu curso durante a construção. Agora, fechada a comporta, fechada a galeria de desvio, nós voltamos o rio para o seu leito original. Então, que é o caminho do vertedor, é o caminho da água quando ela passar por cima da barragem. Então, nas laterais ali, nós vamos remover aquela terra, vamos construir gabiões, paredes laterais, para induzir o rio, para levar o rio de volta para o seu leito natural, né? A represa tem capacidade para abastecer a cidade pelos próximos 20 anos. Agora, para o caxiense consumir a água do Marrecas... Agora a gente depende bastante da quantidade, da intensidade de chuvas, né? A gente fez assim o possível para que fosse feito esse fechamento já nesse período agora de final de setembro, porque tem uma previsão de que o mês de outubro vai ser bastante chuvoso. Então é a nossa oportunidade de acumular bastante água com essas chuvas de outubro, novembro, que normalmente são períodos bastante chuvosos. O que a gente tem como primeira comporta aqui de tomada d'água, ela fica 15 metros abaixo do nível máximo do lago. Isso representa, em termos de volume, em torno de 1/3 do volume total do lago para a água chegar nesta primeira tomada d'água, né? A chuva vai encher a primeira tomada de água e... Quando ela chegar nessa primeira tomada d'água, a gente já vai ter condições, então, de através dessa tomada levar a água até a casa de bombas e dali, então, bombear lá para a estação de tratamento da água. E os eleitores podem solicitar a segunda via do título somente até esta quinta-feira. Ao encaminhar o pedido, o eleitor deve apresentar a carteira de identidade, de trabalho ou então de motorista no cartório eleitoral. O documento é emitido na hora e não tem custo. O prazo é válido somente para eleitores com domicílio eleitoral na cidade. O cartório está localizado na Rua Garibaldi, 596,
no centro, e o horário de atendimento é das 9 horas da manhã até às 7 horas da noite. Cidade de Bom Jesus registra neve nesta madrugada. 41% dos brasileiros já tiveram ou têm o nome sujo, diz SPC. As principais informações do Brasil e do mundo no Notícias Já. O termômetro da Praça Matriz de São José dos Ausentes marcou 4,5 graus negativo às 6h50 desta manhã. A cidade de Bom Jesus, na divisa com Santa Catarina, registrou queda de neve na madrugada, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia. De acordo com o órgão, este foi o único município do Rio Grande do Sul a registrar o fenômeno, que foi classificado como neve fraca. A temperatura por lá chegou a 1,2 graus negativo. No entanto, somado ao vento, a sensação térmica era muito menor, de 6,2 negativo. No país, 41% dos brasileiros têm ou tiveram seus nomes bloqueados para fazer compras a prazo, segundo aponta uma pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito, realizada no final de agosto desse ano em todas as capitais e divulgada nesta quarta-feira. De acordo com o estudo, os mais endividados são os consumidores das classes C e D, porque não fazem planejamento de suas finanças, nem avaliam o custo do parcelamento das contas. O nível ocupacional e a taxa de desemprego apresentaram estabilidade em agosto na região metropolitana, de acordo com as informações captadas pela Pesquisa de Emprego e Desemprego. Ainda assim, o nível de desemprego para o mês é o menor registrado desde que a pesquisa começou a ser realizada. A taxa passou de 7% em julho para 6,9% em agosto. Foi encontrado na manhã desta quarta-feira o corpo do piloto da aeronave que desapareceu no sul da Bahia na noite da última segunda-feira, ao decolar em direção a Brasília, no Distrito Federal. Segundo a Infraero, o homem que vestia o uniforme de piloto e estava com a documentação foi achado a 17 quilômetros da praia ao norte de Ilhéus, próximo ao condomínio Joia do Atlântico, por volta das 7 horas da manhã desta quarta-feira. E depois do intervalo, você confere a previsão do tempo. E ainda nesta edição do Jornal de Caxias, plenário aprova a resolução que limita em 6 o número de CCs que podem prestar serviço fora do parlamento. Também. No Conversando.com de hoje, a gente vai falar sobre turismo. Dia 27 de setembro é comemorado o Dia Mundial do Turismo e em Caxias do Sul acontece a terceira semana do turismo. No dia 27 também acontece a premiação dos destaques em turismo do ano. Por isso, eu converso com o diretor da Secretaria Municipal do Turismo, Saulo Velasco. É depois do intervalo. Aliança Restaurante, buffet livre, aquilo, prato feito e vianda. Telefone 3021-6945, Rua Pinheiro Machado 1407, Centro, Caxias do Sul. Convênio com empresas e mensalistas. De segunda a sábado, das 11h30 às 14 horas. O Recanto do Parque foi um sucesso total. Agora a Rodobras lança o Parque das Rosas. Casas com 65 metros quadrados com 2 dormitórios e casas com 72 metros quadrados e 3 dormitórios. Dentro de um parque com ampla área de lazer, com a segurança de um condomínio fechado, com o financiamento da Caixa Minha Casa Minha Vida. Pare de pagar aluguel e pague o que é seu. Faça uma consulta. Empresa Urbanizadora Rodobras. No Natura Serra Motel tem piso aquecido, calefação, lareira, almoço cortesia, cheque presente. Tudo isso em um espaço moderno com privacidade, qualidade e conforto, segurança e autoatendimento. Criamos o melhor para momentos especiais. Acesse e confira naturaserra.com.br. Previsão do tempo. Apoio cultural. Bagágio. Leve sempre com você. Shopping São Pelegrino. Notícias Já. Apoio cultural. Cabanhas, churrascaria e grelhados. Telefone 3214-2244. JR Info. Conversando.com. Apoio cultural. Biamar Malhas. Farroupilha.
Dia 27 de setembro comemoramos o Dia Mundial do Turismo e para aproveitar a data, a Prefeitura de Caxias do Sul instaurou a Semana Municipal do Turismo, que estamos agora na 3ª edição. Para nos dar mais detalhes sobre a semana, que começou no dia 24 de setembro, eu converso com o diretor de turismo da Secretaria Municipal do Turismo, Saulo Velasco. Olá, Saulo, obrigado por ter aceito o nosso convite. Muitas atividades acontecem. Qual é o tema deste ano da 3ª Semana do Turismo? O tema desse ano é a questão do patrimônio histórico-cultural e a promoção do turismo. Então, a relação entre o patrimônio histórico, ou seja, de que forma esse patrimônio histórico pode contribuir para o fomento do turismo, e Caxias do Sul é riquíssima em patrimônio histórico. Então, a intenção é unificar essa visão da história, da defesa dos nossos patrimônios, da defesa dos nossos museus, ou seja, dos nossos prédios, e não só esse patrimônio material, mas sim também o patrimônio imaterial. E a semana vem trazer esse benefício, vamos dizer assim, porque é um benefício que desde 2010 nós instalamos essa semana, ela virou lei com apoio da Câmara de Vereadores, todos eles votaram a favor, e a partir daí, independente de quem esteja no governo, é obrigado a ter a semana. Eu digo obrigado de forma mais tranquila, mas é obrigado a ter a semana porque é uma lei municipal instaurada em 2010 e que de fato toda a secretaria, todo o secretário de turismo a partir daí, ele tem que, pelo menos, trabalhar um tema relacionado com o turismo. Esse ano é a questão do patrimônio e aproveitamos também nesse ano para trabalhar o quê? A questão da Copa 2014. Nós fizemos uma atividade, junto com a atividade da semana, nós estamos fazendo atividades junto com outras instituições, com a Nelissa Nicani, que é da cidade do Cabo, da África do Sul, que ela está trabalhando desde a semana passada em Caxias do Sul. Ela chegou no dia 20, no dia do Gaúcho. Dia 21 ela já teve atividades, final de semana inteiro também, e abriu a nossa semana no dia 24 com uma reunião almoço na Câmara de Indústria e Comércio. Pois é, inclusive ela declarou que as atividades da Copa do Mundo só acontecem em uma cidade de grande porte como Caxias do Sul com o envolvimento de toda a comunidade, né? Isso é fundamental, e o que tu falaste também sobre o resgate do patrimônio da memória imaterial é fundamental, por isso que os roteiros turísticos estão sendo mais implementados, né? Exatamente, hoje nós estamos com os nossos 6 roteiros, mandemos os nossos 6 roteiros e vem numa crescente. A Secretaria começa em 2013, enquanto Secretaria Municipal, a partir daí implementando esses roteiros e consolidando esses roteiros e depois trabalhando com uma visão totalmente de focar Caxias. Ou seja, junto com os roteiros, nós estamos vendendo, a partir de 2010, o destino Caxias do Sul. Caxias do Sul, viva esta experiência. Dentro dessa Caxias do Sul, nós temos lá os roteiros na área cultural, rural, área de negócio e eventos, lazer. Então, isso tudo vai enfocar o quê? Vai enfocar a nossa Caxias e em consonância com o que tem de melhor dentro desses roteiros turísticos. Pois é, justamente nesse dia 27, que é comemorado o Dia Mundial do Turismo, acontece a premiação dos destaques de turismo de Caxias do Sul. Uma série de pessoas e entidades estão concorrendo aí em várias áreas. Uma dessas áreas, justamente, é a comunicação, e a TV Caxias aí concorre pela produção da série especial Turismo Caxias, que você já viu aqui no Jornal de Caxias. É importante, né, mostrar para a comunidade os pontos turísticos que acontecem, e amanhã acontece então a premiação. Claro, exatamente. Então, com certeza nós temos o trabalho que foi feito pela parte, principalmente da TV Caxias, mostrando o que tem de melhor em Caxias do Sul, dentro da relação do turismo, é fundamental. Como tu falaste do destaque, o destaque também é a 3ª edição. Dá para se dizer que o destaque é o nosso Oscar no turismo. Dá para se dizer nesse sentido. Por quê? Porque ele vai premiar as pessoas, como tu falaste, os empreendimentos, ou seja, desde a questão de guias, comunicação, restaurantes, hotéis, que se destacaram no ano de 2011 e vão receber o prêmio agora em 2012. Então esse destaque ele vai premiar essas pessoas. A entrega desse destaque, as pessoas ficam na expectativa, né, uma grande expectativa. Ninguém sabe. São vários indicados, exatamente, são vários indicados por cada categoria. E dentro dessas categorias, aí quem escolheu? O Conselho Municipal do Turismo. Então não é a primeira vez, o Conselho escolhe desde 2010 também, 2010, 2011 e 2012 foi feita a eleição pelo Conselho Municipal do Turismo. E esse ano, a própria contagem dos votos foi feita também pelo Conselho Municipal do Turismo. Os outros anos a Secretaria, a equipe técnica da Secretaria fazia a contagem dos votos. Esse ano nós abrimos para o Conselho Municipal do Turismo
os integrantes do Conselho Municipal do Turismo contaram os votos e nós acompanhamos. E ficamos só na expectativa, né? E claro que nós também, porque amanhã saberemos se a TV Caxias foi ou não, porque ela concorre em duas categorias na comunicação, justamente pela produção dessa série, e a gente fica aí na torcida. Obrigado, Saulo, pela sua participação e sucesso aí na Semana do Turismo. Eu que agradeço o convite e quero finalizar convidando todo mundo, nós estamos ainda durante a semana. Por quê? Porque no último dia também, nós teremos o encerramento com uma palestra magistral com a Nelísua, da Copa do Mundo, da Copa 2014, e um jantar de encerramento falando sobre esse grande patrimônio material que é o galeto ao primo canto, que já foi encaminhado para ser um patrimônio material de Caxias do Sul, que foi inventado em Caxias do Sul. E o tema também na noite é a invenção do galeto. Tá ok. Obrigado, e com certeza tem que prestigiar aí as comemorações da Semana do Turismo, e nós aqui da TV Caxias ficamos na expectativa. Certamente você vai saber do resultado aqui pelo nosso telejornal. Bom, e agora é hora de saber se esse frio intenso continua. Mais detalhes na previsão completa do tempo. Muitas nuvens com curtos períodos de sol nesta quinta-feira em Caxias do Sul. A mínima deve registrar apenas 4 graus. A máxima não ultrapassa os 15 graus. Na sexta-feira, as temperaturas ficam um pouco mais amenas, se é que dá para chamar disso. A máxima fica em torno dos 17 graus e a mínima será de 6 graus. O sol aparece entre poucas nuvens. Em Porto Alegre, a quinta-feira será de muitas nuvens com curtos períodos de sol. A máxima chega aos 19 graus e a mínima fica em torno dos 9 graus. Na sexta-feira, o sol aparece com nuvens e as temperaturas aumentam. A máxima chega aos 22 graus na capital gaúcha e a mínima fica em torno dos 12 graus. Em São José dos Ausentes, a máxima não deve ultrapassar os 12 graus nesta quinta-feira. O sol aparece entre muitas nuvens e a mínima pode ser de apenas 1 grau. Na sexta-feira, as temperaturas oscilam entre os 14 e 3 graus apenas, períodos curtos de sol intercalados com muitas nuvens. Bom, e agora essa notícia é principalmente para os motoristas. Desde esta quarta-feira, o tráfego de veículos em um dos principais cruzamentos do centro da cidade está agora com semáforo. Depois de muitos acidentes, agora o semáforo foi instalado no cruzamento da Avenida Júlio de Castilhos com a Rua Guia Lopes, no centro da cidade. O semáforo estava operando no sistema alerta desde a última segunda-feira. Desde o começo da manhã desta quarta-feira, o semáforo entrou efetivamente em funcionamento. Uma antiga reivindicação de moradores e comerciantes das proximidades, o semáforo vai garantir mais fluidez ao trânsito, vai ser fundamental para evitar e prevenir acidentes e vai oferecer mais segurança aos pedestres na travessia das ruas. E encerrando o mês de setembro, no domingo, agora dia 30, acontece mais uma edição da série Concertos ao Entardecer. A apresentação é do Quinteto de Sopros da Orquestra Municipal de Sopros de Caxias do Sul. O concerto tem início às 6 horas da tarde na Capela do Santo Sepulcro, que fica na Júlio de Castilhos, no bairro Lourdes. A entrada é franca, com sugestão para doação de alimentos não perecíveis. É bom ajudar. E a seguir no Jornal de Caxias, no esporte, Bruno Senna sofre queimaduras em Grande Prêmio da Fórmula 1. E também, plenário aprova a resolução que limita em 6 o número de CCs que podem prestar serviço fora do parlamento. É depois do intervalo, não saia daí. Cabanhas Churrascaria. Deliciosas carnes tradicionais e exóticas de alta qualidade. Ideal para almoços, jantares e eventos. A Cabanhas oferece rodízio de carnes, massas, risotos, buffet de saladas e queijos, além de um salmão especial, em ambiente autêntico e sofisticado. Cabanhas Churrascaria, o verdadeiro churrasco com a tradição gaúcha. Avenida Júlio, 3311, em São Pelegrino. Estacionamento próprio. Bem-vindo ao futuro da gestão em saúde empresarial. Bem-vindo ao Fátima Life, um novo conceito em gestão compartilhada da saúde.
Através de orientação e atenção diferenciadas, o Fátima Life busca garantir os melhores resultados para a sua vida, com a promoção de uma cultura de saúde. Acesse www.fatimasaude.com.br e conheça o Fátima Life. Inovar é saudável. Aliança Restaurante, buffet livre, aquilo, prato feito e vianda. Telefone 3021-6945, Rua Pinheiro Machado 1407, Centro, Caxias do Sul. Convênio com empresas e mensalistas. De segunda a sábado, das 11h30 às 14 horas. Giro Esportivo. Apoio Cultural. Pirassom. Telefone 3221-1046. Pizzeria Alameda. Teleentrega 3211-0102. E a greve dos Correios continua. Durante uma audiência de conciliação entre a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, a Federação Nacional dos Trabalhadores e Empresas de Correios e Telégrafos e similares não chegaram a um acordo. A audiência aconteceu na tarde de terça-feira. Agora, o dissídio será julgado nesta quinta-feira pelos ministros do Tribunal Superior do Trabalho. Num primeiro momento, a empresa aceitou a proposta de reajuste dos trabalhadores de 5,2%, mas não concordou com o aumento real de R$ 80 sugerido pelo TST. A categoria também reivindica a reposição de 8,84% no Vale Alimentação, porém, a empresa ofereceu apenas 5,2%. Atualmente, 9,7% dos trabalhadores dos Correios estão em greve, o que representa aí mais de 11 mil funcionários. Confira agora a agenda dos candidatos à Prefeitura de Caxias do Sul. Ao lado da candidata a vice-prefeita de Caxias do Sul, Justina Onze, o candidato a prefeito Marcos Daneluz visitou na noite de terça-feira o distrito de Santa Lúcia. Eles participaram de uma reunião com aproximadamente 300 apoiadores, entre agricultores e comerciantes, no salão comunitário do distrito. Durante o encontro, apresentaram suas propostas. Nesta reta final, o candidato a prefeito Milton Corlatti, acompanhado de sua vice, Jussara Bolson, intensificaram o contato com o eleitor nesta terça-feira. Os candidatos estiveram em diferentes empresas, entregando panfletos e conversando com os eleitores, uma verdadeira maratona eleitoral. O candidato Assis Melo esteve em frente a uma escola da rede pública estadual localizada no bairro Fátima. Ainda pela manhã, o candidato esteve no loteamento Vila Lobos, onde pôde escutar a comunidade. Ao meio-dia, ele panfletou em uma das maiores indústrias têxteis de Caxias. O candidato Alceu Barbosa Velho recebeu o apoio do vice-governador do Rio Grande do Sul, Beto Grill, na manhã desta quarta-feira. Beto Grill gravou depoimentos para a rádio e a TV 12 em favor da candidatura de Alceu e Antônio Feldman. Bruno Senna sofre queimaduras em Grande Prêmio. Moreno pode desfalcar o Grêmio. As principais informações esportivas no Giro Esportivo. O técnico espanhol Javier Azargota divulgou a lista de convocados da seleção boliviana para os jogos contra o Peru, no dia 12 de outubro, e o Uruguai no dia 16, pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2014. O centroavante gremista Marcelo Moreno está na relação. A tendência é que Moreno perca entre 2 e 3 jogos do Grêmio no Campeonato Brasileiro, contra o Sport no dia 11 de outubro, contra o Botafogo no dia 14 e contra o Fluminense no dia 17. Ney e Fabrício estão liberados para a partida contra o Cruzeiro. Os laterais foram apenas advertidos após o julgamento realizado pelo STJD. O lateral esquerdo foi citado pelo artigo 258, enquanto o camisa 4 foi advertido com base no 250. A dupla levou o cartão vermelho na derrota por 1-0 contra o Fluminense. O advogado enviado pelo Inter para defender a dupla, Rogério Pasto, pediu a absolvição da dupla.
o brasileiro Bruno Senna sofreu queimaduras nas costas e correu o risco de ser eletrocutado no GP de Singapura, segundo a emissora de televisão britânica Sky Sports. O piloto da Williams largou na 22ª posição e havia conseguido escalar o grid para marcar pontos, mas precisou abandonar a corrida na última hora. A sul-africana Nelisqua Kahane palestrou para empresários caxienses e destacou o escasso tempo que a cidade tem para se preparar com o intuito de receber alguma seleção no período pré-mundial de 2014. Em 2010, Nelisqua esteve à frente da captação de recursos e organização da estrutura na região de Cape Winelands, na África do Sul. Ela salientou que a cidade só vai conseguir atrair alguma seleção se houver o envolvimento de toda a comunidade. E o plenário aprovou a resolução que limita o número de CCs que podem atuar fora do parlamento. Outras 6 matérias foram apreciadas pelos deputados antes da retirada do quórum. As informações são de Letícia Malman. O projeto de resolução limita em 6 o número de cargos em comissão dos gabinetes parlamentares que podem atuar fora da sede do Legislativo. A matéria foi debatida por quase um mês no parlamento e aprovada por unanimidade, apesar de algumas divergências entre as bancadas. O que nós temos que combater é a irregularidade. Não é um assessor, não é 6 ou não é 10. Se houver um assessor no interior, ao invés de prestar o assessoramento parlamentar, ele está lá cortando cabelo, sendo um açougueiro, cumprindo um outro horário regular, recebendo duplamente, é irregular, não é 1 ou se é 6. E nós achamos que o assessor parlamentar, desenvolvendo o seu papel, que é ter esse contato direto com a sociedade, está lá organizando a cooperativa, o sindicato, enfim, dando aos cidadãos a possibilidade de ter esse canal direto com o seu representante, fortalece a democracia. Antes não existia nada, portanto nós estamos votando o que existe, tá? Quem sabe haja esse regramento, mas nós temos que ir apertando o cerco. Não é o ideal ainda, mas tenho certeza que vai dar um passo à frente, vai regular. Aquele que está trabalhando no interior, ele vai ser identificado, antes não era identificado. Ou seja, são só 6. Antes era geral, era liberado. E aí não se sabia nem o que essa pessoa estava fazendo lá no interior. Agora o menos vai saber quem é que está no interior, que cidade está e o que está fazendo. Já é um avanço, mas ainda é muito pouco. Os parlamentares foram favoráveis ainda ao projeto que declara o município de Bom Jesus capital do tropeirismo. Outra proposição aprovada é do Poder Executivo. O texto institui o programa Procooperação e cria o Fundo de Incentivo às Cooperativas Agropecuárias. E o relatório final da Comissão Especial que analisou a dívida do Estado com a União recebeu apenas votos a favor. Que é aquilo que a gente tinha epidermicamente a impressão de que fosse uma realidade, com um relatório bem construído, bem redigido pelo deputado Nelson Metalúrgico, que é o resultado de toda a nossa comissão, dos 12 parlamentares de todas as bancadas, com certeza confirma-se uma situação bastante aguda do ponto de vista financeiro para o Rio Grande do Sul. Qual é a solução? Renegociar a dívida com a União, criar mecanismos diferentes do ponto de vista da Previdência para diminuir esse desequilíbrio, ao menos no futuro, quem sabe na próxima geração. Ainda durante a sessão, os deputados aprovaram alterações na forma de prestação do atendimento de saúde dentro do prédio do Legislativo e um projeto do Ministério Público que modifica a entrância de cargos na promotoria. O Jornal de Caxias quer saber a sua opinião. Mande para a gente também a sua sugestão de pauta. Nosso telefone é o 3028-8149 e o nosso e-mail é tv@tvcaxias.com.br. Esta edição do Jornal de Caxias fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. A gente se vê amanhã. Até lá!